Muito provavelmente, quando eu falo em inteligência artificial, sua mente vai direto para aqueles robôs de filmes ou séries de ficção que, bom, honestamente, eles colocam seres humanos no chinelo. E se você assistiu o filme Eu, Robô ou alguns episódios de Black Mirror, você já consegue ter uma noção de o que uma inteligência artificial é capaz de fazer nesses filmes. Nesses filmes, ela não tem só inteligência de problemas lógicos, como até problemas abstratos que envolvem muitas vezes emoções e sentimentos. Porém, na realidade, a coisa não é como parece. E, inclusive, isso chega a ser um tanto quanto paradoxal, e eu vou explicar isso nesse vídeo. Inteligências artificiais conseguem fazer coisas incríveis, desde vencer o melhor jogador do mundo no xadrez, resolver equações complexas que nenhum ser humano conseguiu resolver, até mesmo encontrar soluções para problemas científicos que seres humanos não conseguiram em 50 anos. Mas quando você bota uma inteligência artificial para compreender emoções, sentimentos, ou até mesmo realizar tarefas simples, como empilhar alguns livros ou atravessar uma pista com obstáculos, aqueles que em geral têm parques para crianças brincarem, as inteligências artificiais falham miseravelmente. Então, como é que uma inteligência artificial consegue realizar tarefas tão difíceis que nem mesmo um ser humano adulto consegue, mas não consegue realizar tarefas que uma criança de 4 anos consegue? Isso tem um nome. E é chamado de paradoxo de Moravec. Hans Moravec, um matemático e cientista da computação que trabalhava com robótica e o impacto que esse campo teria na sociedade, escreveu ainda em 1988 que é comparativamente fácil fazer com que os computadores demonstrem desempenho de nível adulto em testes de inteligência ou jogos de damas, e é difícil ou impossível dar a eles as habilidades de uma criança de 1 ano no que diz respeito à percepção e mobilidade. E eu vou refrasear isso porque isso fica ainda mais impactante. É mais fácil fazer com que computadores realizem tarefas intelectualmente complexas como derrotar campeões mundiais de xadrez do que programar eles para fazerem coisas fáceis que nós geralmente parabenizamos crianças por conseguirem, tipo empilhar blocos. Assim como quase todo paradoxo, ele começa com uma premissa simples que parece se contradizer. Como assim é mais fácil um computador fazer tarefas difíceis do que fáceis? Isso contraria totalmente as nossas definições de difícil e fácil, porque geralmente difícil é o que a gente não consegue fazer e fácil é o que a gente consegue fazer. Mas mesmo sendo simples, o paradoxo de Moravec levanta alguns conceitos interessantes e que nos fazem pensar sobre a nossa própria natureza. E também porque todos nós amamos paradoxos. Sim, o paradoxo de Moravec mexe bastante com a nossa intuição do que é fácil e o que é difícil. Coisas que são consideradas extremamente difíceis, se não impossíveis para nós, são coisas que inteligências artificiais já viraram mestres há muito tempo. Um exemplo disso é o próprio jogo de xadrez. Quantas pessoas que você conhece pessoalmente que sabem jogar xadrez e quantas jogam tão bem que seriam campeãs em torneios? A não ser que você seja um jogador profissional, participe de alguma comunidade ou seja, sei lá, professor de xadrez, a resposta provavelmente seria poucas. E isso porque o jogo de xadrez é um jogo consideravelmente difícil e que envolve um raciocínio lógico considerável. E é por isso que esse jogo se torna particularmente atraente para testar o poder de performance de inteligências artificiais. É completamente diferente de um jogo tipo Valorant em que você rusha B e depois culpa o seu time pelo desastre. A ideia de uma inteligência artificial capaz de jogar xadrez já vem desde Turing, que propôs ainda em 1948 a criação de um algoritmo capaz de jogar xadrez sozinho. Só que, infelizmente, devido aos recursos computacionais da época, o Turing nunca foi capaz de ver o seu algoritmo colocado em prática. Mas a ideia do Turing não parou por aí. Nós vamos dar um pulo na história de 1948 para 1996 e nós chegamos no ano em que a IBM apresentou para o mundo o Deep Blue, que se tornou expert em jogos de xadrez. O desafio de jogar contra o Deep Blue foi aceito pelo campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. E eu acho que é importante dizer, campeão humano. Naquele ano, o Deep Blue perdeu, mas o próprio Kasparov já alertava que provavelmente ele seria o último humano a conseguir vencer uma máquina. E eu não vou mentir que o último humano capaz de vencer uma máquina seria uma ótima bio em alguns apps. No ano seguinte, o Kasparov perdeu, fazendo a sua previsão se concretizar. Ele realmente foi o último ser humano a ter alguma chance contra máquinas, pelo menos no xadrez. E aqui nós conseguimos ter uma boa ideia do poder das inteligências artificiais com problemas lógicos como um jogo de xadrez. Hoje nós temos inteligências artificiais treinadas em algumas horas que conseguem não só se especializar no jogo, como até mesmo vencer os melhores jogadores do mundo que levaram anos e mais anos para se especializarem. E isso não é só no xadrez. O mesmo aconteceu no Dota quando o OpenAI ganhou de vários dos melhores jogadores do mundo. E esse é só um exemplo de muitos nos quais as inteligências artificiais se saem mais bem-sucedidas nas tarefas do que os seres humanos. Mas isso é de certa forma esperado. Computadores conseguem processar dados de maneira muito mais rápida do que seres humanos. O que nos leva à segunda metade do paradoxo. Quando nós
vamos para problemas mais simples, inteligências artificiais começam a enfrentar obstáculos e apresentar falhas. Um exemplo disso é quando você pede para uma inteligência artificial simplesmente andar de um lado para o outro numa sala. Se você já viu aqueles vídeos de robôs andando, você sabe que é um desafio muito grande para eles conseguirem andar. Quando colocamos obstáculos na frente deles, a coisa fica ainda pior. Eles precisam ser treinados centenas e talvez milhares de vezes para conseguir aprender a desviar de um obstáculo. Ao mesmo tempo, se você colocar uma criança de 3 ou 4 anos para fazer o mesmo, elas conseguem atravessar o quarto com ou sem obstáculos rapidamente, sem precisar treinar muitas vezes ou até mesmo sem treinar nenhuma vez para isso. E a situação se mantém quando você pede para uma inteligência artificial empilhar uma fileira de livros. Ela só vai conseguir depois de várias tentativas, enquanto para uma criança existem até brinquedos com blocos que elas empilham facilmente. Então, de um lado nós temos uma inteligência artificial sendo campeã em torneio de xadrez com um dos maiores especialistas em xadrez do mundo e provavelmente da história, e do outro nós temos uma inteligência artificial falhando miseravelmente em tarefas que o seu primo de 2 anos consegue fazer. Esses exemplos que eu acabei de dar resumem bem o paradoxo de Moravec, onde o que é considerado difícil se torna fácil e o que é considerado fácil se torna difícil. Mas o paradoxo de Moravec nos faz esbarrar em uma pergunta um tanto quanto misteriosa. O que realmente é a inteligência? Se eu perguntar para você quem foi o ser humano mais inteligente que já existiu, provavelmente você vai me responder Albert Einstein, talvez o Da Vinci, talvez Aristóteles, ou quem sabe até mesmo Beethoven se você gostar de música. Ou seja, pessoas que fizeram trabalhos incríveis nas suas áreas. Dificilmente alguém responderia o meu irmão, que tem 3 anos e consegue empilhar blocos de brinquedos sem derrubar. Mas ao mesmo tempo, se nós conseguíssemos nos comunicar com uma inteligência artificial e perguntássemos para ela quem foi o ser humano mais inteligente que já viveu, bom, quem sabe ela acharia genuinamente incrível o que o seu irmão de 3 anos consegue fazer. E eu acho que uma grande parte disso vem do fato de que nós nos acostumamos a fazer coisas incríveis todos os dias, tipo tomar café sem derrubar, ao ponto de que tudo isso perdeu a grandeza. Nós achamos as coisas grandiosas um exemplo de inteligência porque não é algo que nós vemos todos os dias, enquanto coisas simples não nos chamam tanta atenção. Marvin Minsky, um cientista da computação que contribuiu com o Moravec na criação e no estudo do paradoxo, disse uma vez que, em geral, nós estamos menos cientes do que as nossas mentes conseguem fazer de melhor. E essa é uma afirmação bastante interessante, porque ela já nos indica que o que as nossas mentes conseguem fazer de melhor não é exatamente introduzir as equações da relatividade geral, fazer invenções futurísticas ou escrever uma das melhores sinfonias de toda a história. Na verdade, o que as nossas mentes fazem de melhor é andar por um espaço desconhecido, socializar, compreender as emoções de outras pessoas, reconhecer pessoas através dos sentidos, pegar uma bola quando ela é arremessada diretamente para você e entre outras coisas. Nós fazemos isso todos os dias e não é algo que nós estamos cientes da capacidade absurda que o cérebro tem para realizar essas tarefas simples. E uma possível explicação para isso é a evolução. Como assim, Pedro? O que evolução tem a ver com isso tudo? Bom, praticamente tudo. Se você já assistiu os vídeos sobre Machine Learning e Deep Learning aqui no canal, você sabe que para uma inteligência artificial realizar tarefas, ela precisa ser treinada. E honestamente, qual é o melhor treinamento do que milhões e milhões de anos de evolução, onde a própria seleção natural consegue preservar aquelas características que são melhores para a continuação da espécie? Eu, você, os seus amigos, a sua família, todos nós somos resultados de milhões de anos de características sendo otimizadas e até mesmo implementadas graças à seleção natural e às pressões do ambiente ao nosso redor. Em geral, uma característica boa para a continuação da espécie é preservada pela seleção natural, enquanto aquelas que não são descartadas e descontinuadas ao longo do tempo. Mas isso não é um pouco semelhante com algo que nós já conhecemos? Eu não sei vocês, mas os nossos milhões de anos de evolução, de pura tentativa e erro, me parecem muito com as milhares de horas de treinamento que nós fazemos em inteligências artificiais antes de elas jogarem xadrez, por exemplo. E aqui tem outro fator importante. Quanto antes uma característica aparece nos seres humanos, mais tempo a seleção natural teve para otimizar ela. Por exemplo, uma das primeiras características importantes para o ser humano foi a capacidade de se movimentar pelo espaço, quando na verdade os seres humanos ainda nem existiam. Isso era importante por diversos motivos, seja para tomar cuidado com algum perigo, fugir de algum predador ou até mesmo buscar por alimento e água. E essa característica foi otimizada tão bem, mas tão bem, que hoje nós conseguimos nos movimentar com facilidade se queremos ir de um ponto A até um ponto B. E isso também é verdade para várias características que foram as primeiras a aparecer. Outro exemplo é a capacidade de se comunicar. Vejam quão longe essa característica nos levou. Inclusive, é graças a ela que eu estou fazendo esse vídeo e você está compreendendo. Ou
Pelo menos eu espero que esteja compreendendo aí na sua casa. Outra característica interessante é que quanto mais antiga é uma característica, mais inconsciente ela parece ser. Quando foi a última vez que você esteve caminhando e parou para pensar em toda a complexidade envolvida no movimento de caminhar? Todos os músculos que têm que se mover coordenadamente ao mesmo tempo. A dificuldade de se manter equilibrado. Ou quando você está empilhando livros ou objetos, você não pensa em todo o processo, que é procurar o livro pelo ambiente, usar a mão para pegar o livro, colocar na posição, procurar um ponto de equilíbrio, se der errado, tentar de novo um outro ponto de equilíbrio e começar tudo de novo. Você simplesmente faz o trabalho inconscientemente e até consegue ouvir uma música enquanto isso. Ou, sei lá, você pensa na vida ou em como você deveria se inscrever no Ciência Todo Dia para ajudar o canal. Ok, eu admito que essa última foi meio desnecessária, mas o convite continua. E isso é uma coisa incrível porque mostra o quanto o nosso cérebro já se especializou nessas tarefas. Agora, quando você vai resolver uma equação difícil, é muito provável que você faça um pouco mais de esforço para pensar do que para empilhar livros. Muito provavelmente você nem vai conseguir ouvir uma música enquanto tenta resolver uma dessas delicinhas. E isso é o outro lado da jogada da evolução. Enquanto algumas características apareceram logo no início e tiveram muito tempo para serem otimizadas, outras são um tanto quanto recentes na história humana. Segundo o próprio Moravec, o pensamento lógico e abstrato é algo recente para os nossos cérebros lidarem, com cerca de 100 mil anos apenas. Então, nós ainda não conseguimos nos especializar neles. E mais do que isso não é algo que os nossos cérebros foram feitos para fazer. Os nossos cérebros foram treinados para a autopreservação e sobrevivência da espécie. Então, resolver uma equação não era exatamente a prioridade dos nossos antepassados. Lógica, matemática, engenharia, ou seja, pensamento científico em geral, é uma característica recente na evolução humana que o nosso cérebro meio que ainda está aprendendo a otimizar. Só que ao mesmo tempo, as inteligências artificiais já foram criadas e treinadas exatamente para isso, para resolver problemas que nós achamos absurdamente difíceis. As inteligências artificiais conseguem se especializar em problemas de lógica e matemática muito mais rapidamente do que um ser humano, porque elas foram criadas apenas para isso. Já nós tivemos milhões de anos com o cérebro se especializando em diferentes tarefas que vão desde a capacidade de comunicação até a busca por comida. A evolução, então, é uma das possíveis soluções para o paradoxo de Moravec, onde o difícil parece ser fácil e o fácil parece ser difícil. E esse é também um dos argumentos de por que nós dificilmente veremos uma inteligência artificial generalizada que seja capaz de realizar tudo que um cérebro humano consegue. Nessa corrida da evolução humana e evolução da inteligência artificial, nós estamos milhões de anos na frente. E compreender ou imitar o cérebro humano com toda a sua complexidade é uma tarefa bastante complicada. Sim, nós podemos parecer completos ignorantes quando nós somos colocados para jogar xadrez contra uma máquina. Mas é a máquina que parece ignorante quando ela é colocada para olhar para um ser humano e reconhecer suas expressões faciais ou tentar andar. Nós chegamos onde nós chegamos como espécie não porque nós somos extremamente bons em uma coisa, e sim porque nós somos razoavelmente adequados a realizar uma infinidade de tarefas, coisa que hoje máquinas ainda não conseguem replicar. Então fiquem felizes. Isso significa que vocês são inteligentes, e bastante inteligentes. Muito obrigado e até a próxima.